poderosas! Eu sou Rose Borges, esse é mais um episódio do Todas Podem Cast. A minha convidada hoje, vocês pediram aqui parte 2, gente, e ela voltou. E voltou da Europa, queridos, não é para qualquer um. Mas antes de anunciar ela, já deixa aí o seu like, já comenta, já compartilha, já manda aí pro mundo, porque essa mulher é internacional, meu bem. Brícia Ellen! E aí, meu amor? Bem-vinda! Nossa, eu tô tão feliz de participar aqui novamente com esse podcast maravilhoso. Você sabe que eu sou fã desse podcast. Pois né? é, você sempre fala. Que bom, Que né? bom, As né? portas estão sempre abertas aqui para você também. E vamos fofocar, que eu quero saber de tudo. Tem muita fofoca. Gente, ela estava num cruzeiro na Europa, cantando, encantando. Cantando. Exato, foi meu segundo cruzeiro. E aí você já vai contar toda, assim, a parte de bastidores e como você chegou lá, né, querido? Que nós queremos estar a bordo aí desse Foi incrível, navio. gente. Foi uma experiência renovadora. Teve até música. Fiz músicas e músicas. Eu vi lá pelos seus stories que você estava compondo lá, né? Foi muito inspirador. Mas aí eu vou desenvolver a história para você entender por que eu cheguei lá. Então, eu lembro que você estava aqui, a gente até estava saindo para jantar em alguns lugares, e aí você comentou dessa possibilidade, né? Porque você já tinha feito. Eu já tinha feito antes da pandemia. Foi meu primeiro cruzeiro cantando. Foi a minha primeira viagem internacional. Nunca tinha saído do Brasil. Então, eu costumo dizer que meu primeiro contrato fora do Brasil foi mais um explore, assim, tipo, para eu conhecer novas culturas. Foi mais Eu tava mais como turista do que como artista. Você estava mais deslumbrada, né? Então, assim, primeira vez que eu fui a Paris, primeira vez que eu via gente falando outras línguas. Então, foi uma experiência... E é uma delícia, né? Maravilhoso. Parece que você está dentro de um filme. Exatamente. Eu amo. Só que sem legenda. Sem legenda. Ou seja, ou você aprende a falar inglês ou você vai ficar perdido. Mas você já tinha uma boa noção, você já falava. Eu falava um pouquinho. E você pode praticar mais, né? Mas aí, quando você chega lá, aí você entende que você não fala nada. Porque o falar é fácil. Agora, o entender... E aí tem grego falando inglês, tem pessoas... porque aí pega o sotaque e aí você não entende. Exatamente. É igual o espanhol. Eu estava na Argentina esses dias e a caixa. E o que caixa? Exato, são sotaques diferentes. Então, assim, era grego falando inglês. E a bordo, a gente tem pessoas do mundo inteiro. Então, você tem pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, e aí... Ai, que delícia. Ai, muito delícia. Eu amo, assim, conviver com várias culturas, é muito bom. Mas aí, com um mês, você se adapta, daqui a pouco você já... Quando você volta pro Brasil, você tem que fazer o contrário, que é adaptar o seu... Entendeu? Você fica falando quando a gente conhece coisa boa, né, meu bem? Você fica falando sorry, aí você fica, gente, eu tô no Brasil, não é sorry. E a primeira vez foram 6 meses também? Foram 6 meses. E você foi pra onde? Fiz o Mediterrâneo, fiz Espanha, Itália, foram muitos lugares. Fui pra Grécia, fiz também Caribe, fui pra Finlândia, gente. Quem diria que eu um dia pisar o pé de Ceilândia para a Finlândia? Incrível. Assim, conheci lugares e pessoas maravilhosas. E quem não assistiu a parte 1, gente, a primeira entrevista que ela deu, até o áudio não tá muito legal não, mas eu vou deixar o card aqui para vocês acompanharem, porque isso aqui, né, vai ser a sequência. A gente falou sobre muita coisa bacana da sua carreira, do The Voice. Aí, se vocês quiserem lá saber mais dela, da trajetória dela, vai lá, clica lá que a primeira entrevista também tá bem legal. Só que agora eu acho que começamos um novo ciclo. Essa minha última ida para a Europa me fez mudar. Acho que até os meus amigos falando, Brícia, você tá outra pessoa. E que bom, né? Porque nós somos mutáveis, isso é muito bom. A Brícia da primeira entrevista talvez nem seja mais a Brícia de agora. Nunca é. Nem eu sou a mesma. Exatamente. Você tá com plásticas novas? Várias, meu bem. Eu trouxe até o meu cirurgião aqui para contar e, nossa, eu amei, viu, gente? Eu já vou botar aqui de novo o arroba dele. Não lota a agenda dele não, que eu preciso dele ano que vem de novo. Agora eu posso contar a fofoca, gente? Você deve. Então vamos lá. É a fofoca mais atualizada que tá tendo na minha vida agora. Eu já compunha músicas desde 16 anos. Mas eram músicas que eu não gostava.
Assim, eu escrevia algo e jogava fora. Escrevia algo e jogava fora. Eu falava pra mim mesma, ninguém nunca vai escutar isso. Só eu mesmo. Então, assim, se nem eu gostava, quem ia gostar? Então, eu nunca tive coragem de lançar nada meu. E as pessoas sempre me cobravam, Brícia, por que você não canta música sua? Por que você não canta música sua? Exatamente porque eu não tinha ainda a confiança de cantar as minhas músicas. E tem toda a questão da preparação. Às vezes, tem gente que já nasce sabendo quem ele é, o que ele nasceu para ser. Eu acho que no meu caso, foi Uma descoberta. uma descoberta, um percurso. Então eu comecei... Mas também muito nova, 16 anos. Ninguém está preparado para nada. Para nada. Né? A gente ainda está descobrindo muita coisa. E você tinha várias responsabilidades, né? Da família, você foi mãe. Exatamente. E aí... Foram fases. e conciliar tudo isso, nem sei como é que você dá conta. E aí, eu comecei a escrever, depois veio o programa do The Voice. Só que ali, eu não estava preparada para ganhar um programa daquela proporção. E hoje eu dou graças a Deus, por mais que tenha o lance do dinheiro e tudo, que eu não ganhei. Porque, primeiro, se eu ganhasse 500 mil, eu não sabia nem onde que eu ia enfiar esse dinheiro. Com 19 anos, provavelmente ia sair dando... Distribuindo, né? Ajudando as pessoas, porque eu sei que você faz isso mesmo. Exatamente. Eu ia sair dando uma parte para cada um, ia ficar sem nada. Se fosse para eu gravar, porque quem ganha o programa ganha um contrato com a Universal Music. Eu não sabia nem o que eu queria cantar, qual seria meu estilo, quem eu era, quem era a Brícia Ellen, artista, eu não sabia. Então, assim, não é só sobre ganhar o programa, você tem que estar preparado para ganhar o programa. E eu não estava, mas foi uma experiência incrível. E aí, depois disso, vieram outras e outras coisas. E até que eu comecei a compor e gostar. Mas isso foi agora? Isso foi recente. Não agora, mas há uns 3 anos atrás. Eu comecei as decepções amorosas, né? Não, meu bem, a Europa inspira, né? E aí eu comecei a escrever algumas músicas. E aí eu escrevi uma música assim que eu voltei do meu primeiro cruzeiro. Viu? Não falei que foi inspiração europeia? Exatamente. Inclusive eu tô doida pra lançar, a gente tem muita coisa nova agora, assim, eu realmente agora vou focar no meu trabalho autoral. E meu sonho sempre foi, quando eu escrevesse algo ou lançasse algo meu, fosse algo 100% meu, de histórias minhas. Não que eu não vá gravar algo de outra pessoa, mas eu acho que... Ter a sua identidade, exato, né? passa muito mais verdade quando... Tanto que a Amy Winehouse, para mim, é uma super referência. Que ela escreveu as histórias dela, as dores dela. Tanto que ela atinge o público que ela atinge até hoje. Porque as pessoas sabem quando é de verdade. E aí eu escrevi a minha primeira música quando eu voltei. Que eu terminei um relacionamento tóxico. Quase todas... Não, Ney, quase todas as mulheres que sentam aqui falam a mesma coisa. Mas a gente tem que passar pelo relacionamento tóxico. Eu terminei tóxico. Um relacionamento tóxico. Jesus. Todas. Mas o tóxico, ele é importante para nos ensinar. Ele não. Tudo que é válido para o nosso crescimento, amadurecimento. Né? Exatamente. Aí eu escrevi a minha primeira música, assim. Não que eu escrevi para ele, mas me inspirou. E a música fala assim de... fiz as minhas malas, me joguei... Eu tô contando a letra da música. Mas você vai cantar um pedacinho pra gente. Canto, com todo prazer. E aí fala sobre isso, assim, não preciso de você, sabe? Você fez em inglês? Fiz em português. Assim, a letra não fala isso, mas é mais ou menos isso. Tipo assim, agora eu cheguei pra... Agora eu tô na Europa, querido. Agora eu cheguei pra ficar. Porque, assim, muitas vezes a gente se envolve em relacionamentos sem antes descobrir quem nós somos. Porque se você tá num relacionamento ali que nem você se deixa manipular e sofre com isso. E eu sofri muito, acho que em todos os meus relacionamentos. E esse meu último contrato me fez ter uma experiência amorosa. Ai, que delícia. Do qual me ensinou muito, assim. E os homens europeus, gente, vou falar uma coisa pra vocês. É de uma educação. Os homens europeus, eu nunca me envolvi com nenhum,
Mas você percebe, assim, que é outro nível. Nada contra vocês brasileiros, a gente ama vocês também. Mas é porque, infelizmente, ou felizmente, eu não sei como é que eu posso dizer, o feminismo chegou com tudo. Só que a gente tem que saber separar o feminismo do... Como é que eu posso explicar isso? A mulher, ela não pode deixar de ser mulher. Ela pode ser independente, ela pode pagar as contas dela, ela pode fazer tudo. Porque realmente a mulher brasileira, principalmente, tem esse empoderamento. Mas você não pode deixar de ter seu papel de mulher. Eu também concordo. Você não pode deixar de aceitar que um homem pague a sua conta. Abra a porta do carro. Abre a porta do carro, te dê flores, que ele sirva para você, que ele peça a conta do restaurante e você fique ali naquele posicionamento de mulher. E não tem nada de errado com isso. Você pode continuar sendo independente, fazendo as suas coisas no seu tempo, mas sendo mulher. E eu acho que nos meus relacionamentos, eu sempre sofri muito por querer ser o homem da relação. E eu preciso entender, eu assim, precisei sofrer muito e conhecer essa pessoa incrível aqui, enfim, que me ensinou isso, de que... É de qual país? Francês. Ah, tinha que ser. Eles nascem lendo, meu amor. Assim, cavalheiríssimo. Eu falei, cara, por que eu nunca vivi isso? Porque eu nunca aceitei. E você, exatamente isso que eu ia te perguntar. E você não se sentiu, assim, um pouco se sabotando? Tipo, será que eu mereço isso mesmo? Eu mereço ser tratada assim? Muito, muito, assim. Porque tem isso, né? Quando a gente sai de algo que a gente foi muito machucada, a gente já acha, assim, estranha outra coisa, assim, que esteja fazendo bem. Mas a gente fica sempre com o pé atrás, né? Não, mas por que isso? Eu ainda tô me curando sobre isso, assim, de... Às vezes você encontra uma pessoa que te trata tão bem, aí você vem ali de relacionamentos que não eram tão bons assim. Eram bons, a gente não pode, né, desqualificar. Mas, igual eu falei, a culpa era minha, de querer exercer o papel de homem, de querer, não, eu pago, eu faço, eu... Tomar a frente, deixa né? que isso aqui eu resolvo, não, aqui eu já comprei, tudo... Não, você é mulher e aceita ser tratada como uma mulher. E tá tudo bem. Então, assim, eu me perguntava dentro disso. Gente, será que eu mereço a pessoa fazer isso por mim? A pessoa abrir a porta, a pessoa ser cavalheira, a pessoa perguntar se eu tô precisando de um remédio. Tipo, isso é uma coisa tão simples, mas que eu não aceitava. Se eu sentia uma dor de cabeça, eu já ia lá, deixa eu ligar na farmácia. Não me sentia no direito de alguém cuidar de mim. E no final das contas, o que nós queremos é sermos cuidadas só. Não é sobre, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, a beleza. É dinheiro, é não sei o quê. Dinheiro, status. Eu valorizo muito esse cuidado, assim, essa coisa de, olha, estaciona aqui, ou então, não, eu passo e te pego. Exatamente. Se o homem entender que, no fundo, a mulher só quer ser cuidada, e são nos detalhes. Não, são pequenos detalhes. São pequenos detalhes, assim, oi, bom dia, dormiu bem? Precisa de algo? Às vezes você nem vai incomodá-lo, mas só de você saber que aquela pessoa está se preocupando com os detalhes, trazer um bombom para você, que seja, uma flor. Te levar para a Europa? O que tem? Te levar para Paris. Assim. Entendeu? Levar para as Maldivas. Brincadeira. É assim, se você puder fazer isso. Mas eu acho que isso é consequência, né? É consequência, mas no fundo, todos nós queremos. E os homens também querem ser cuidados. Querem a mulher que. Mas não deixando de cada um estar ali na sua polaridade, né? Depois eu fui estudar sobre isso. É muito importante. A polaridade masculina tem que estar ali no lugar dela. A polaridade feminina no lugar dele. Porque se você choca, se o homem faz o papel da mulher e a mulher faz do homem, não dá. Não casa. Eu escutei um podcast esses dias, porque eu assisto muito também, para trazer coisas novas para cá também. E um rapaz, se eu não me engano, acho que é Guilherme o nome dele, ele tá nessa... Ele escreveu um livro justamente sobre o que o homem gosta no relacionamento, né? Eu não concordo muito com essas coisas de que a gente tem que seguir regras para conquistar ninguém, porque eu acho que a gente conquista as pessoas pelo que a gente é. Mas ele fez esse livro e eu estava lá, né, ouvindo ele falar. Mas essa coisa foi interessante, porque ele falou assim, as mulheres têm que aprender a deixar o homem ser homem. Exatamente.
né? Ser o macho alfa. Porque ele quer se abrir- sentir assim, no Sim. fundo. No fundo, no final das contas, ele quer cuidar também. Se você não deixa, aí fica chocando, assim, sabe? É. Aí vira também uma disputa, né? Exatamente. A mulher tem que ser, não tem que ser, mas a mulher é a parte sensível. Não adianta a gente querer ser homem, porque a gente não é. Cada um Eu no seu concordo. quadrado. Você é sensível, a gente é mais frágil. Tem dia que eu tô numa TPM que nem eu me aguento. Tem essa questão hormonal, A tem a questão questão hormonal. da pressão mesmo da vida, porque, vida. né, como mulher, a gente enfrenta muito mais obstáculos do que os homens. E a gente é mãe, a gente tem que fazer o papel de dona de casa, mesmo que a gente tenha uma condição de pagar alguém para fazer, mas a gente tem que saber mandar fazer, né, administrar, e cabelo, e Então, unha. assim, concluindo, mulheres, Mulher. vamos ser mulheres, tá bom? Deixa o homem ser o homem. Você é maravilhosa, independente, mas seja mulher, sensível e querida e adorada. E é isso, e maravilhosas, porque nós somos maravilhosas, né, amor? Mas você está exalando aí essa paixão. Eu quero saber. Como é que Meu foi? Você conheceu lá, ele trabalhava lá, você conheceu lá. Como assim? Então, ainda bem que se ele ver essa entrevista, ele não vai entender nada do que eu falo. E como é que vocês se comunicavam? Falávamos em inglês, né? Ah, Ainda bem que ele não vai entender nada, que eu tô aqui em podcast falando da gente, mas tudo bem. manda um Ele nem- recado para ele. em Ele não inglês. fala português, tá tudo bem. Não. Vamos focar na música. Mas enfim, conheci essa pessoa. Eu vou chamar de essa pessoa, tá? Que aí vai ficar uma coisa aleatória. Não vamos citar nomes. Jared? Conheci o Jared no navio. E aí já começa aquela trilha sonora do Titanic, né? Não, mas não afunda o bichinho, não, né? Não, foda. E foi uma conexão incrível, assim, sabe? Sabe quando você conhece a pessoa num dia e parece que você já conhece ela há anos? Foi isso que aconteceu. Pelo menos da minha parte, eu não sei da dele, mas da minha parte foi assim. E nós começamos a conversar e aí rolou uma conexão muito legal. E ele adorava me ver cantar e eu achava isso muito fofo. Ah, essa admiração, ela é importante. Importantíssimo, assim, eu me sentia admirada. Que é um fator muito importante também, gente. Se você não admira a pessoa com a qual você está, Já era. já era. Admiração e respeito são, assim, pilares que têm a obrigação de estar no relacionamento. E aí, eu sentia que me admirava muito, eu também o admirava pela inteligência. Eu sou uma pessoa sapiosexual, gente. Eu gosto de homens inteligentes, enfim. Consegue conversar, pelo menos? Por favor. De pessoas inteligentes. E eu admirava ele me admirava também. Ele era cuidadoso, assim, de se preocupar se eu já tinha bebido água ao cantar. Então, assim... Hidratou as cordas vocais. Você hidratou as cordas vocais, Bridgela. Então, assim, eu me apaixonei mesmo, assim, acho que foi minha paixão mais avassaladora. Só que aconteceu um fato, porque no navio é assim, nós trabalhamos com contratos, então pode ser que você vá embora no dia 1º de dezembro ou vá embora no dia 1º de janeiro, porque meu contrato acaba nessa data e o seu nessa data. Então, assim, os relacionamentos que a gente cria ali dentro, a gente já sabe que uma hora vai acabar. É a curto prazo. É a curto prazo. Então, assim, você apaixonou, problema seu. Você lida aí com o Ele seu vai coração. descer no próximo país, querida, e você vai seguir apaixonada. Exatamente, gente. Navio é uma coisa muito louca. E aí... Bom que não sobe outros também, não. Sobe outros e vai entrando e tal. Mas eu fiquei naquela de, ai, meu Deus, eu não quero mais ninguém. Enfim, Eu quero ele. Eu quero você, Jack. Oh, my God. Eu sou desse tipo aí que desceria pra ficar lá. É. Ah, eu sou canceriana, Inclusive, tem muitas pessoas que se casam a bordo, ficam noivas a bordo. Mas assim, gente, por exemplo, eu tô aqui, eu sou brasileira, tô aqui no Brasil. A pessoa tá lá na França, sei lá onde, porque a maioria são europeus, americanos. Primeiro, é um relacionamento meio caro, né? Porque imagina você ficar... Ah, mas lá você ganha em dólar ou você ganha em dólar? Ganhava em em euro. Mas mesmo assim... Meu bem, eu Tem que- dormindo em euro, acordando em Tem que euro. querer muito, assim, né? Tipo, você tem que ser uma coisa assim, nossa, realmente é pra ser. A pessoa mora lá 10 mil quilômetros de distância, eu tô aqui.
Mas muitos dão certo. Mas aí você não ia estar aqui, né? Você ia estar lá, porque você ia descer desse navio com a mala e falar: calma, Gerald, estou chegando, Gerald. Mas agora eu vou contar a história que dá até um filme isso. E aí, nós estávamos acordados ali para cada um ir embora no seu dia. Eu ia embora dia E 20. pode dormir junto? Pode dormir, fazer várias coisas. Menos mal, né? Menos mal. E aí, eu ia descer um dia e ele ia descer em outro, ok. Eu já sabia, meio que já estava planejando a despedida. Chorando. A despedida. E tudo bem, né? Eu sabia que aquele relacionamento ia acabar. Ai, você é muito madura. Aquariana madura. Aquariana, a gente assim, né? A gente é mais racional. Falei, ok. Vai acabar, então. Deixa eu ir já me preparando. Eu já fui sofrendo antes. Porque tava uma coisa assim muito legal. Intenso. E aí, acabou que nós não conseguimos nos despedir. Porque a companhia do qual ele trabalhava adiantou não. o voo Quanta dele. maldade. E aí foi uma coisa assim, bem em cima da hora. Gerald! E aí ele mandou mensagem, eu tô indo embora agora. E eu falei assim, como assim? Eu tava fora do navio, curtindo, já tava bêbada já. E eu, como assim? E aí ele falou assim, eu tô indo embora agora, 4 da manhã. Tarará. E eu primeiro não acreditei. Eu falei, tá, eu vou lá. Mas achei que era mentira. Eu tô correndo, arrumando minhas malas, já tô desembarcando. Não botei muita fé. Peguei e fui embora. Falei, vou lá me despedir dele, que eu sei que ele tá mentindo. Vou me despedir. Ele tava realmente falando a verdade. Quando eu cheguei no navio... Você sabe que eles não são de mentir? Sim, eles não são de nada. De chegar atrasado, de... É tudo bem correto. Tudo muito bem. E a gente até estranha isso, de se relacionar com uma pessoa que não é brasileira. Porque eles são muito... E outra coisa, os homens gringos, não vou colocar francês ou... Eles, às vezes, eles têm muita paciência. Tem. Porque o brasileiro, isso é da nossa cultura, você tá conhecendo uma pessoa, ele já vem, já imagina já você beija, de tudo quanto é jeito. Já agarra, se depender, faz tudo ali na mesma hora. Lá fora, eles têm uma conquista, uma né? conquista. E para eles isso é importante. Eles conversam com você, e aí parece que até tem medo, assim, de chegar perto de você. Você fica assim, até que assim, cara, e aí, você não vai me beijar, não? Porque se fosse um brasileiro, já tava, entendeu? Já tava grudado nos meus pés. E isso é muito bonito. Eu acho que isso que também me encantou muito. Assim, desse respeito e tal. Mas também quando começa também, eles gostam das brasileiras, gente. Mas o bom é que eles esperam esse sinal verde, né? Assim. Eles não vão chegar pegando. Não, muito respeitosos. Isso é muito legal. Mas aí, voltando ao que eu estava falando... Tá, você estava a caminho do navio. E aí, quando eu cheguei no navio, a Rose chegou no navio. Cadê Jack? Cadê Jack? Jack não estava mais lá. E aí, eu cheguei. E aí, entrei na minha cabine, porque nós moramos em cabines, né? E liguei no Jared. E aí, uma pessoa até falou assim, não, ele já foi embora. E eu falei, cara, eu não tô acreditando. Aí você fez aquela cena de ficar na parede e descer chorando. Sim, eu liguei e falei, what's going on? Nem era ele que tava falando, era outra pessoa já. Ele já nem tava mais lá. Enfim, uma coisa, uma cena de filme. Aí coloquei meu baby doll assim, comecei a chorar. Break my heart. Uma coisa de filme mesmo. E aí, ele não tava mais lá. Mas você te conversava pelo menos E aí, exatamente. Aí redes nós começamos a trocar mensagem. Eu falei, nossa, tô acreditando que eu não me despedi de você. E ele também falou, nossa, eu queria ter tido tempo pra gente... I don't believe that. Charity. Ele falou, gente, que perrengue chique. Perrengue chique. Eu também queria ter falado com você e tal. Mas não tivemos essa oportunidade de dizer tchau. Então, pra mim, ficou uma sensação, assim, de luto. Parece que ele tinha morrido. A impressão que eu tive foi, eu estava sonhando com esse romance, e aí eu acordei. Era tudo um sonho. Mas, na verdade, aconteceu, né? Mas e aí? Aí acabou? Como assim? Aí, eu escrevi uma música. Falei, cara, eu vou aproveitar toda essa dor que eu tô sentindo.
Porque, gente, às vezes, eu até me pergunto isso, às vezes tem coisas que a gente não sabe se é amor, se não é, ou se realmente é algo mal resolvido. Relacionamento, Ficou só aquele gostinho aquele de... gostinho. E eu, Poderia ter dado certo. esses amores impossíveis, essas coisas mal resolvidas mexem muito com a gente. É. E aí ficou aquela coisa assim de, ai meu Deus, a gente não deu um ponto final, não falou tipo, e aí, a gente tá namorando, não tá? Ou foi ótimo de conhecer, mas sei lá, um dia a gente se vê e vida que segue. Ficou uma coisa assim meio, não sei. E aí eu aproveitei essa coisa que eu tava sentindo e escrevi uma música que chama Tell Me You Love Me. Ai, que chique. Que significa? Significa Diga Que Me Ama. Gracinha. Quer que eu E ele já cante? falou? Ele já falou te amo? Não, não falou. Por isso que a música... Por isso você tá pedindo. Exatamente. Canta um pedaço, por favor. Eu quero... Vou cantar Já vou me imaginar lá no navio. Vou cantar um refrão, gente. Basicamente, a tradução da música é Diga que me ama e que nós seremos felizes para sempre. E que isso não foi um adeus, para que todas as lágrimas que eu chorei vão valer a pena. Ai, eu vou chorar. Um hasta luego. Então eu vou cantar para vocês. É isso a tradução. Vamos lá. Só um refrão. Não lancei ainda, mas é o próximo lançamento. So please tell me you love me and that we will be happy forever. And that was not a goodbye for all those tears I cried. It's gonna be worth it, yeah. Please tell me you love me and that we will be happy forever, forever. And was not a last time for all those tears I cried. It's gonna be worth it, yeah. It's gonna be worth it. Promise me that it's gonna be worth it. Oh, it's gonna be worth it, worth it. Oh, que bonitinho. Vou dar uma dica aqui para os próximos, tá? Abandonem a Brícia para ela compor mais. Por Tadinha. favor. Não, eu tô escrevendo, eu já escrevi outras para ele. Não foi só essa. Sério, gente? Eu tô aproveitando que eu ainda tô apaixonada. Que inspiração foi essa? Escrevi outra já. Essa semana escrevi mais uma, falando sobre a distância. Mas vocês estão se falando? A gente se fala, Mas, tá. Mas ele não quer vir ao Brasil? Ah, não sei. A gente falou sobre isso, mas tá uma incógnita. Gente, como assim? Se você já tava louca. Por quê? Ele é militar. Ele, na verdade, ele não tá na... Gente, eu tô falando demais da vida dele aqui. A gente quer saber. Ele, na verdade, ele mora em Israel. Então, ele é militar lá, então... Ainda que ele quisesse vir, ele não pode. Então, tá isso, assim, tá uma coisa de filme, uma dramaturgia pura na minha vida. Eu vou te indicar um filme que eu assisti esses dias. Nossa, eu acho que eu já até assisti. Você assistiu? Purple Hearts, como é que chama? Continência ao Amor. Isso. De um militar que se apaixonou por uma cantora. Cantora. E ela começou a fazer sucesso depois dele. Exato, no filme, né? Eu assisti esse filme, chorei litros e litros. Ai, Jared. Os Jareds da vida. Mas é isso, assim, independente do que vá acontecer, eu fico muito feliz de ter conhecido, independente se a gente vai casar, se a gente não vai, se foi só um romance de verão. O mais importante agora é o álbum, amor. O álbum, com as músicas, é sobre isso. De repente foi o que precisava para você despertar. Até para você ter foco agora no seu trabalho autoral, né? Exatamente. Ai, e aprendi muito com ele com relação a isso. Porque os militares, gente, eles têm... Disciplina. Foco. Coisa que eu nunca tive. É porque pra gente, eu que já trabalhei na noite, não trabalho mais, mas pra ter essa disciplina é complicado, porque não tem muito horário, não tem, né? Mas eles têm, assim, um foco de uma doutrina de valores, de que você tem que ser assim, você tem que respeitar, e você tem que... É cultural também, Cultural, né? também. E eu aprendi muito, assim. Isso foi um aprendizado muito bom. Pra mim, assim, mas aí ele foi embora, tinha quanto tempo de que vocês estavam em alto mar? Cara, tinha um mês só.
Ah, não. Você acredita Aí você nisso? você ainda ficou 5 meses. Eu fiquei mais 3 meses. Ah, mais 3. Sofri. Meu Deus. Fiquei mais 3 meses lá. E, enfim, né? E ele foi viver a vida dele. Eu tô aqui vivendo a minha e tá tudo certo. Mas, na verdade, o que mais me encantou em tudo. Gente, eu tô muito romântica, eu não sei. Eu tô até me estranhando. Mas é muito bom quando você conhece pessoas. E eu não tô falando só de relacionamentos amorosos. Sim. Mas pessoas que te inspiram. E não necessariamente precisa ser da sua área. Não precisa ser um cantor ou uma cantora para me inspirar. Pessoas de outras áreas, ali nas áreas delas, que te inspiram. Tipo, cara, eu conheci uma pessoa assim, pessoa nova, mas super madura. E ele me falou uma coisa que eu vou levar pra vida. Independente de, ai, beleza, Briseta romântica, eu tô mesmo. Mas isso vale pra qualquer área. Nunca deixe de fazer algo. Ele me falou isso e, assim, é uma coisa que eu tô levando pra tudo e tá somando muito. Nunca deixe de fazer algo por conta dos números. Porque a gente tava numa conversa e ele me perguntou assim, por que você veio pra cá? Aí eu falei, vim pra juntar dinheiro, vim pra fazer grana. Ele, tá, mas além do dinheiro, algo mais? Não, eu vim aqui pelo dinheiro. Aí ele falou assim pra mim, mas você não pode ter vindo aqui só por isso. Porque o dinheiro é um número. E números são infinitos. Ai, que Então, profundo. profundo. E aí eu parei pra pensar. Então, assim, se você fizer o que você tá fazendo só pelo número, você não vai fazer nada significativo. E muitas vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente tá pensando no número. Ai, não vou postar esse vídeo porque, se der só 200 likes, eu vou ficar muito triste. Eu não vou, sei lá, fazer esse trabalho porque eles só estão me pagando tanto. Números. A gente vive no algoritmo, nos números. Cada dia mais. Cada dia mais. Os números são o que importam. Mas o que a gente conversou, a conclusão dessa conversa foi exatamente isso. Não faça as coisas pelos números. Porque, beleza, se eu tiver 200 likes aqui no meu vídeo, sei lá, no meu podcast, mas uma pessoa ouvir esse podcast e ouvir algo que traga que uma agregue, diferença né? para a vida dela, Sim. eu já estou cumprindo a minha missão. Não importa se deu 10, 1 milhão de visualizações. É o propósito que importa. E a gente tinha umas conversas meio profundas. A minha mãe sempre falou isso pra mim, assim, começa da forma que você tem pra começar. Com o que você tem, com o que você pode. Exatamente. E pra mim foi difícil, né? Porque não é fácil. Às vezes eu tiro muita coisa do meu bolso. Consegui aí uma ajuda de umas pessoas e depois também, né, soltaram, não me atenderam mais. Mas, assim, tudo bem. E sim, eu sou grata porque de alguma forma contribuiu até onde poderia ter contribuído. A questão é a seguinte, eu pensava muito nisso. Será que vão ver? Tem entrevista que é muito bem vista, tem entrevista que é mais comentada do que vista, e aí eu fico feliz. Mas quando eu entrevistei a Damares, que era a pessoa que assim, eu sempre admirei e que eu fiquei encantada com ela, que eu olhei ali 13 mil visualizações, eu falei, gente... E assim, não é nada para quem já está aí há muito tempo. Eu vejo podcasts aí com 1 milhão de visualização, ok. Mas para mim, aquilo ali foi tipo cheguei... Tá começando a acontecer. E assim... assim, o que eu aprendi com isso? Que para mim foi uma coisa que me marcou. Eu nunca lancei uma música minha, porque eu sempre me preocupei em quantas pessoas iam ouvir. Tipo, mas se eu lançar uma música aqui e não for igual ou envolver da Anitta, eu não vou lançar. Não. E hoje eu já não me importo. Eu quero lançar as músicas. Mas eu sempre achei você desapegada. Não. Não? Não. Eu sempre tive muito medo do amanhã. Assim, mas... Cara, se eu fizer isso e ninguém assistir ou não der uma repercussão, eu vou me frustrar e vou querer desistir. E aí eu não fazia nada. Então, assim, o que é melhor? Você fazer e tentar? Inclusive, eu tatuei isso. Você nunca vai saber se você não tentar. Ou você não fazer e ficar com medo?
do número, de quanto que vai dar, de quantos likes, de quanto. Então, assim, viva cada vez menos pensando em números e você vai cada vez mais atingir o seu propósito. E os números são consequências. Dinheiro, quanto você vai ganhar, quantos views você vai ter. Se eu não me engano, eu sempre recebo, né, lá do YouTube o resumo de todas as entrevistas e tal. E a sua era que até hoje as pessoas ainda mais procuram. Acho que estava 3 mil, ou mais, um pouco de mais de 3 mil visualizações. Aí eu falei, deixa eu trazer essa moça de novo, né? É claro que é gratificante, né? Mas, se a gente ficar pensando só nisso, a gente vai travar e não vai fazer nada. E agora, gente, prepare-se, porque eu vou lançar música, e quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser, não ouve, tá tudo certo. Porque, assim, música é identificação, né? Depois que eu entendi isso, vai ter gente que vai ouvir essa minha música e vai falar, caraca, eu vivi uma coisa também. Mas assim. você construiu uma história bonita. Você foi reconhecida depois do The Voice a nível de Brasília e São Paulo, que eu sei que você já fechou fora também. Você teve essa oportunidade de estar, né, 6 meses fora, que somando com os outros 6 meses, você ficou 1 ano fora. Cara, na verdade, se eu pensar na minha história, E você ainda é de nova. onde eu vim e as coisas Exatamente. que eu conquistei, claro que a cada sonho a gente quer um novo sonho. Isso é do ser humano. A gente quer sempre mais. Você atinge ali. A Anitta tá ali no Globo, Grammy, mas ela quer mais. Agora ela quer ser atriz. Agora... E assim, é assim com todo mundo. A gente sempre vai querer mais. Mas se eu parar pra pensar de onde eu vim, assim, sabe? De uma família super, super humilde. Tipo, morava num barraquinho ali. Às vezes não tinha nem... Carne era a coisa mais chique que tinha. E para onde eu fui, aonde, gente? Que eu me imaginava que eu ia sair da Ceilândia, ali, uma vez super humilde, pegava 500 ônibus para o meu estágio. Mas, assim, são essas coisas que constroem a sua história, que faz ser com quem você é, que faz você ser resiliente, forte. Não, e se você imaginar quantas cantoras que também tiveram essa dificuldade e não conseguiram sair de onde esteve sempre até hoje, que você sabe que acontece. Às vezes a pessoa não teve oportunidade ou não teve, sei lá, uma cabeça ou uma autoestima suficiente para chegar em algum lugar. São poucas e você se destacou. E a autoestima, você falou uma coisa super importante. A autoestima é algo que é difícil trabalhar quando você vem de uma periferia. E comanda todas as áreas da sua vida. Sem autoestima, você não consegue ser bem-sucedida em quase nada. E demorou muito tempo para eu entender que não é porque eu era da Ceilândia que eu não merecia coisas grandes. Por muito tempo, assim, eu me sabotava, assim, eu falava, não, mas quem é que vai colocar fé em mim, não sei o quê, sou lá da Ceilândia. Mas hoje eu já enxergo de outra forma. Eu enxergo assim, cara, eu tenho orgulho de bater no peito e falar, eu sou da Ceilândia. E quando você se depara assim, tô aqui na frente da Torre Eiffel, você em algum momento pensou, caramba? Sim, com certeza. Assim, eu acredito muito em Deus, primeiramente. Eu acho que Ele é quem nos dá tudo que a gente tem. Então, primeiramente, eu sentia gratidão, assim, eu sabia que aquilo só estava acontecendo porque Deus me colocou ali. Eu sempre tive muita fé, independente das minhas dificuldades. Mas quando eu fui, que eu jamais, era uma coisa que eu sonhava, mas jamais imaginava, que eu pisei ali o pé, eu falei, gente, aonde que eu ia imaginar que eu ia estar em Paris? Me deu uma nostalgia, assim, de colocar uma música no fone ali, e músicas que eu ouvia ali, eu ouvia muito Tupac, eu adoro Tupac, gente. E aí coloquei um rap ali que me dava exatamente essa sensação de força. As músicas que eu ouvia ali, o rap, a questão ali da quebrada, de ser da quebrada, eu coloquei aquilo ali no ouvido, ali indo para Paris, exatamente para lembrar da onde que veio a minha força, da onde que veio a minha coragem de dizer, não, eu vou, eu quero, eu vou conseguir, eu consigo, eu posso, sou capaz. Tem que falar inglês? Eu vou aprender. Tem que falar espanhol? Eu vou aprender. E a gente tem que ter essa... Por isso que a tua origem é tão importante, assim, sabe? E aí eu colocava aquela música ali e falava, cara,
valeu a pena ter tido coragem. Valeu a pena, assim, tudo que eu tive fé. E... Ai, Jesus, fiquei até um pouco emocionada aqui. Não, e eu acho que talvez você não tenha muita noção de que pessoas também te admiram. Eu te admiro porque eu penso exatamente assim. É uma menina, eu te conheci bem menina também, e que saiu de onde saiu, sozinha, né? Você teve sua mãe para te apoiar até um Tive minha tempo, mãe. depois você perdeu sua mãe. Aí hoje você tem que contar com outras pessoas para te ajudar com seus filhos. E eu lembro de você falar para mim, eu não sei se eu vou para esse navio, 6 meses longe dos meus filhos. E caramba, é difícil tomar essas decisões, fazer essas escolhas e imaginar, ó, eu tô abrindo mão de uma situação para ir atrás de coisas melhores. Exatamente. Inclusive, esses E dias nem eu... todo mundo está disposto a pagar o preço. E é um preço... Assim, e as pessoas ainda criticam. Nossa, ela largou os filhos. Ah, nossa, ela fez Eu isso. abri uma caixinha de perguntas esses dias, né, pra falar de coisas. E uma pessoa perguntou, eu nem respondi porque eu não perco meu tempo. Né? Falou assim, por que você largou os seus filhos pra ir pra Europa? As pessoas não entendem, assim, que não é isso, sabe? E é uma carreira Não, é uma difícil. carreira difícil. Quem disse que foi fácil pra mim ficar 5, 6 meses longe dos meus Nossa, filhos? eu lembro que você estava mal antes de ir. Não foi, assim, antes de ir, eu sou uma pessoa que não tenta demonstrar muito sentimento, mas eu não consegui me conter, assim, de... Meus filhos, eu tô indo, amanhã mamãe viagem, sem começar a chorar. E agora, acho que eu fiz até story chorando, que é uma coisa que eu nunca fiz na vida. Gente, tá difícil, meu peito tá apertado. Mas eu preciso, sabe, me desafiar, eu preciso... Eu não sei o que pode vir dali. E vieram músicas maravilhosas. Talvez se eu tivesse ficado aqui, não, mas eu não vou largar meus filhos. Essas coisas não teriam acontecido. Entendeu? Então, É assim, exatamente por esse motivo que eu falo que você se destacou. Porque, assim, nem todo mundo está disposto a pagar o preço. e não é fácil. E o preço é alto. É Tudo na nossa vida é ônus e bônus. Não tem. Eu costumo falar que não tem almoço de graça. Não a gente tem. tem que passar pela dor. E não é fácil. Nunca larguei meus filhos. Meus filhos, nós estamos sempre conversando. Inclusive, eu tenho um grupo com eles. Eu tenho Que um casal. gracinha. Chama Princesas da Mamãe. Aí a gente se fala lá. Oi, mãe, bom dia, tudo bem? E, assim, tenho filhos inteligentes, abençoados. Como é o nome? Eu esqueci. Diogo e O Lara. Diogo. A Lara, uma gracinha. Eu não convivi muito, mas o Diogo é inteligentíssimo. Tem um vocabulário. Exatamente. E sempre que eu estou com eles, eu tento ter um tempo de qualidade. E você proporciona, né, uma escola boa. Uma escola boa. Eles estão bem cuidados. Coisas que eu não tive, graças ao meu Exatamente. trabalho. Então, assim, gente, é aquela coisa de calça os meus sapatos, Sim. né? Porque é muito fácil julgar o caminho do outro, mas só cada um sabe sobre a sua própria vida. E eu tenho pessoas incríveis, que é a avó dele, que me ajuda, que é o pai, é um pai incrível. Então, assim, eu sou muito abençoada por Deus, assim. Eu sempre paro para pensar, às vezes, nas coisas que me aconteceram. Eu perdi minha mãe, tem mais de 3 anos. Mas Deus é tão bom que ele não deixa... Você não ficou Eu desamparada. não fiquei desamparada. Eu perdi a minha mãe ali, Deus é que sabe de todas as coisas. Isso me fez mais forte. Mas eu tenho outras mães, eu tenho outras pessoas que Deus vai colocando gente no nosso caminho. Eu tenho outros pais ali. Às vezes meu pai não pode me proporcionar algo Material, né? que eu sei que ele gostaria, Mas tem outro tipo de apoio, financeiramente, né? mas ele torce por mim. Mas Deus me deu outros pais ali que me apoiaram. Tem, assim, não vou citar nomes, mas pessoas que eu realmente falo assim, cara, se não for o cuidado de Deus, eu não sei mais o que é. E amigos e pessoas que são anjos, assim, nós somos anjos na vida dos outros, assim. Da mesma maneira que eu posso ser alguém, posso cuidar de alguém, tem alguém também cuidando de mim, e a gente tá aqui para isso, a gente para cuidar, para amar, para ser amado. Eu concordo. E é isso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um né? propósito. E a gente está sempre atraindo o que está ali em equilíbrio com a nossa energia. Então, tem gente que eu até sinto saudades, tenho vontade de estar perto, mas não tem mais nada a ver comigo. E tudo bem. E tudo bem, também não deixou de ser especial.
em algum momento. As pessoas são categorizadas, né? É. Existe um amigo pro barzinho, existe um amigo para Sim. você chorar e falar, amiga. A amiga do shopping. A amiga do shopping. Tem as categorias ali. E essa é a beleza da vida, né? As pessoas têm os seus papéis e tá tudo bem. E não é porque, assim, pessoas que foram especiais, que estiveram no meu caminho há 5, 10 anos atrás, às vezes não vão mais fazer parte da minha vida hoje, como eu também não da delas. Sim. Isso é natural, gente. Não se sintam ofendidos porque uma amizade acabou ou porque um relacionamento acabou, porque é o que você precisava ali naquele momento. E também, hoje em dia, a correria tá tão grande para todo mundo que, assim, são poucas pessoas que a gente consegue encontrar e conflito de agenda. Eu tenho amigos de 10 anos atrás, mas que se eu encontrar hoje, continuam a mesma conexão. Eu tenho de 30. De 30. De 30 anos atrás, meu Deus. E são especiais do mesmo jeito, assim. Eu continuo torcendo por eles de longe, eles continuam torcendo por mim. Tá tudo certo. Ai, obrigada por ter vindo. Adorei saber de tudo. E vamos fazer parte 3, gente? Será? Vamos fazer parte 3? Você volta pro navio? Como é que tá? Ou é segredo ainda? A princípio eu volto. Né? Se essa música aí não ficar em primeiro lugar. Eu quero ir, hein? Espero na parte 3 que eu voltar aqui, gente, já. Não, gente, sabe o que todas as minhas músicas. O que eu falei aqui nos bastidores pra ela, que eu vou tentar fazer o podcast lá do navio. Eu vou, você vai ver. Vamos trabalhar essa ideia, gente. Será sempre um prazer. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso papo, gente. Eu sei que eu falo demais. Já deixa o like aí, ó, já comenta, já pede a parte 3. E já me segue também lá no Spotify. Já tá lá, né? Já tá canalzinho certinho. Ainda não tem as músicas, mas em breve lançamentos. Já Instagram, Bricelli Oficial. O Instagram já vai ficar aqui. Eu falo que o Instagram vai ficar aqui embaixo, aí o editor vai pôr em cima. Então, eu não sei onde ele vai colocar, gente. Vai estar aí o Instagram. Então, coloca lá, Bricelli Oficial no Instagram. No Spotify também tá Bricelli, no YouTube. E é isso, segue lá, porque tem muita sofrência international pra vocês. Ai, obrigada, gente. Eu que agradeço. Até o próximo episódio. Até. Tchau. Tchau.